permitir que os valores que se agregam ao longo das cadeias produtivas, comunidades tradicionais, comunidades indígenas e outros que estão em várias situações no começo do desenvolvimento dessas cadeias de grande valor potencial ou real. Então, nós temos uma enorme satisfação de fazer parte desse clube. Obrigada. Bom dia a todas. Esse importante evento, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar o ministro de Desenvolvimento e Integração Nacional, ministro Valdez Góes, os governadores do estado do Amazonas, Wilson Lima, o governador Gladson Cameli, meu companheiro de tanto tempo de parlamento, não é, Gladson? As mulheres que fazem parte da mesa, cumprimentar a deputada Sinésio Campos, que está representando o Parlamento Amazônia do Brasil, e cumprimentar a nossa querida Daniela, que aqui representa todas as mulheres também. E direi poucas palavras, estarei participando da primeira mesa, mas saudar o Ministério, a iniciativa do Ministério da Integração, o ministro Valdez Góes, que é uma somatória de todas as iniciativas que o governo vem adotando no sentido de fazer a virada. Porque mudanças climáticas não é como, infelizmente, muita gente diz, delírio da cabeça de alguns. Não. Mudança climática é uma realidade. E é uma realidade que tem levado efeitos fortíssimos, seríssimos para a vida das pessoas. Daqueles que moram nas cidades e daqueles que moram lá nas profundezas da Amazônia e do mundo inteiro. Então, mudanças climáticas é algo que a ciência explica e decorre exatamente com esse novo modelo, com esse novo processo de desenvolvimento. Então, nós estamos aqui, o governo brasileiro de países vizinhos, estão trabalhando muito e muito voltados para trabalhar essa mudança, trabalhar o desenvolvimento com bases sustentáveis, de respeito ao meio ambiente, de respeito à natureza, aos recursos naturais, mas que traga principalmente qualidade de vida para as pessoas. E esse é o foco. O mundo inteiro olha para a Amazônia, não só porque temos a maior reserva de água doce, temos a maior reserva da biodiversidade, somos a maior floresta do planeta, não. É porque também contribuímos para a regulação do clima do daqui é que temos que dizer, queremos sim. A gente espera cada vez mais ter uma integração de trabalho com todos os entes do Brasil e dos demais países. Muito obrigada. A todos os representantes ministeriais, nosso querido governador Wilson Lima, que também sempre nos recebe aqui, e em nome dele cumprimentar todos os senhores governadores presentes, senhoras, senhores, os representantes das comunidades indígenas, representantes das comunidades quilombolas, dos ribeirinhos, representantes dos povos das florestas. Esse é um evento de extrema importância. Aqui se une as a maioria aqui sentada nessa mesa, cuidamos das aspirações. E aspirações são sem limites. Então a gente pode colocar na nossa cabeça o que a gente quiser. Mas quem determina as capacidades é ciência e tecnologia, que é o primeiro dos eixos que depois se compõe com gente e com financiamento. Então, Márcio, a sua presença aqui e a presença do CBA dá uma nova luz nisso que a gente chama de bioeconomia da Amazônia, ou bioeconomia brasileira. É a partir de uma ciência, do programa de ciência e tecnologia correto, justo, moderno e amplo, que a gente vai conseguir avançar nas aspirações do povo e nas condições para o devido financiamento. Então, governador Wilson Lima, Márcio, demais governadores, parabéns por esse evento. Obrigado. Com a palavra, a diretora da Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura, Karen Oliveira.
Muito bem, meus amigos, você acompanha através do seu portal ITV-CM7 Brasil o Seminário Internacional Desenvolve a Amazônia, Política Fronteiriça e Biotecnologia da Amazônia Legal, para impulsionar a economia na região. Deixa eu levar para você informações, a presença do governador Wilson Lima e também do ministro Valdez Góes, evento que acontece aqui no auditório Branca de Manaus. O evento também conta com a presença, além do ministro, mas também de outras personalidades e políticos. O seminário também visa destacar o programa Fronteira Integrada e divulgar a Estratégia Nacional de Bioeconomia e Desenvolvimento Regional Sustentável, como importantes ferramentas de desenvolvimento sustentável e inovador para a faixa de fronteira com foco na Amazônia Legal. Ambos os programas estão sob a responsabilidade e parte de integrante da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Economias que precisam, como já destacado pelo Marcelo aqui na mesa, de investimento em ciência e tecnologia, de transferência de conhecimento, de participação social, de linhas de crédito específicas para os desafios da implementação dessa atividade econômica, assim como também todo o processo da regularização ambiental fundiária tão necessária na nossa região amazônica. Dito isso, um evento como esse, promovido pelo MDIC, fala justamente dessas muitas economias e da importância desse diálogo entre todos para fazer a diferença. E é por isso que estamos aqui nesses 2 dias. Muito obrigada. Ouçamos as palavras do diretor da Sudan, Aron Alcolumbre. Bom dia a todos, bom dia a todas. Em nome do ministro Valdez Góes, gostaria de saudar a mesa. E em nome da senadora Vanessa Graziotin, gostaria de saudar todas as mulheres. Em nome da Sudan e do nosso superintendente Paulo Rocha, esse seminário converge com o nosso pensamento na Sudan de dialogar com a sociedade e principalmente no tema de bioeconomia. Eu acho que é o caminho para a gente atender os 30 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia de forma mais adequada. E também gostaria de agradecer, em nome do nosso superintendente, a participação nesse evento. Muito obrigado. Antes de continuarmos os pronunciamentos, anunciamos que em fase de final de acordo de cooperação técnica entre o Ministério da Integração e também do Desenvolvimento Regional e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que tem por objeto incentivar a inovação tecnológica, o investimento, a reindustrialização de base sustentável e a geração de emprego e renda a partir do desenvolvimento da bioeconomia regional por meio do fortalecimento da base socioeconômica dos recursos naturais. Dando continuidade às falas da mesa, passamos a palavra ao secretário executivo do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, General Ivan de Souza Correia Filho. Senhor Valdez Góes, ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, a quem parabenizo pela brilhante iniciativa da promoção desse evento e a quem externo o agradecimento do ministro Amaro pelo convite realizado ao GSI para fazer parte desse seminário. O GSI e o MIDR, eles possuem já uma que eles são segurança
segurança e o eixo do desenvolvimento. A gente acredita firmemente que a segurança é um fator primordial para se obter o desenvolvimento, mas que o desenvolvimento é a única forma de conseguir segurança, andar juntas e uma apoiar a outra. É com esse espírito que o GSI aplaude a iniciativa desse nosso seminário, que vai trazer a visão dos maiores interessados pelas políticas públicas que nós estamos planejando e implementando, que é a população da nossa faixa de fronteira aqui na Amazônia Legal. Também aplaudimos aí as várias iniciativas que serão anunciadas nesse evento. E por fim, eu reafirmo a disponibilidade permanente, ministro, do GSI em seguir cooperando para um Brasil cada vez mais seguro, próspero e sustentável. Uma ótima jornada de trabalho a todos. Muito obrigado. Ouçamos as palavras do secretário nacional de articulação institucional do MPO, senhor João Vilaverde. Bom dia a todas e todos, a todos que estão nos assistindo no YouTube, a todos que estão aqui, e principalmente preciso começar dizendo que numa mesa que tem o ministro Valdez Góes, 2 governadores de estado, o governador anfitrião aqui, Wilson, o governador Gladson do Acre, vice-governador de Roraima, senadora Vanessa, Marcelo Brito, Adriana, Daniela Benjamin, Fred, entre tantos e todos, eu estou com a minha síndrome de impostor muito aguçada. Minhas palavras são muito breves. Eu queria só destacar 2 pontos, porque a gente ainda tem um longo dia pela frente de bastante debate, e amanhã também. 2 pontos. O primeiro é que tudo tem a hora certa, né? Todo mundo que está aqui sabe disso. Às vezes você tem grandes ideias, você tem grandes pessoas ao teu lado, mas você teve o azar de isso acontecer na hora errada. Às vezes você está na hora certa, mas você não está com o time certo contigo. O que está acontecendo agora, com o perdão da repetição de um clichê, é a hora certa, com a turma certa. Quando a gente está falando de bioeconomia, a gente está na véspera do Brasil sediar a COP em Belém, aqui do lado. O mundo inteiro vai olhar para a Amazônia brasileira, porque o mundo inteiro virá para a Amazônia brasileira. Isso vai passar. A gente tem que aproveitar enquanto ainda não passou. E aproveitar com todo o afinco possível de políticas públicas, de parceria com o setor privado, do terceiro setor e das 3 esferas de governo. E o segundo ponto, trazendo uma mensagem aqui da minha chefe, ministra Simone Tebet, é que a gente não pode esquecer o papel fundamental da política. Fundamental. Quantos e quantos e quantos artigos acadêmicos, grandes trabalhos foram produzidos nos últimos 20 anos. Se for pensar a Eco 92 no Rio, desde 92, por exemplo, grande inteligência foi construída por brasileiros e brasileiras, por estrangeiros em parceria com brasileiros, pensando bioeconomia, pensando Amazônia, pensando pessoas de fronteira, pensando corredores e rotas de integração com a América do Sul, mas sem o engajamento de prefeitas e prefeitos, sem o engajamento de governadores de estado, sem o engajamento do governo federal, vira apenas, e digo isso muito respeitosamente, mais um bom livro que fica numa sala de estar que ninguém lê ou apenas as mesmas pessoas leem. Na hora em que você tem engajamento da política, vira política pública e aí tem a potencialidade de transformar a vida das pessoas. É isso que a gente está tentando fazer aqui. Muito obrigado a todas e todos. Ouçamos as palavras da diretora do Departamento de Integração Regional do Ministério das Relações Exteriores, Daniela Benjamin. Bom dia a todos. Pronto, agora foi. Bom dia a todos e a todas. Ministro Valdez Góes, senhores governadores da Amazônia e do Acre, senhores vice-governadores, aqui em nome de quem eu cumprimento os demais integrantes da mesa, eu gostaria de começar agradecendo a honra do convite de estarmos aqui hoje conversando sobre esse tema importantíssimo. Como o ministro Valdez Góes mencionou,
na entrevista antes do início desse evento, esse olhar renovado sobre o desenvolvimento e integração das fronteiras é um esforço prioritário do governo e envolve todos os órgãos, né, e que passa também por um diálogo regular e estratégico com os países vizinhos. Falar de competitividade, integração produtiva, sustentabilidade, proteção do meio ambiente, impacto positivo nas vidas dos cidadãos, inclusão social, investimentos em inovação e tecnologia, que são objetivos centrais do processo de integração com os demais países da América do Sul e os países, como a gente comentará mais adiante, sem falar de bioeconomia. Ministro, essa é a agenda do futuro, que passa por uma série de políticas públicas, pelo diálogo com a sociedade civil, diálogo com governadores, um esforço conjunto e também um diálogo na região. A América do Sul e a América Latina, e aí saindo um pouco da Amazônia, que obviamente é o foco central e sem dúvida nenhuma é um fator central dessa discussão, numa região que é rica em recursos naturais, que tem desenvolvimento agrícola como um dos seus fatores de desenvolvimento, bioeconomia, uso sustentável de recursos, biomassa, tem um enorme potencial de crescimento e integração produtiva. Precisamos sentar e conversar sobre isso, entre nós internamente, mas também com os demais vizinhos e mais países na região, e nesse sentido, e eu termino por aqui porque tem várias coisas interessantes para serem ditas, esse diálogo que nós estamos realizando aqui, como disse o colega do Ministério do Planejamento, veio na hora certa e precisa ser bem desenvolvido. Muito obrigada. Passamos a palavra para a Secretária Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial, Adriana Melo. Bom dia a todas, bom dia a todos. É uma satisfação poder estar aqui em Manaus, tratando de dois temas que são temas muito caros ao nosso Ministério, que são os temas das fronteiras e da bioeconomia, tendo aí como base para o desenvolvimento da Amazônia Legal. Eu gostaria de cumprimentar o nosso ministro Valdez Góes, gostaria de cumprimentar o nosso anfitrião, o governador do Amazonas, Wilson Lima, cumprimentar o governador do Acre, Gladson Camelli, cumprimentar todos os vice-governadores aqui presentes nesta mesa, gostaria de cumprimentar também os nossos parceiros do governo federal, que desenvolvem ações tão relevantes para o desenvolvimento dessa região. Está aqui o João Vilaverde, colegas da Sudam, colegas do GSI, colegas do MDIC, temos também Daniela Benjamin, do MRE, todos os nossos parceiros imbuídos, engajados nesse propósito de desenvolvimento da Amazônia. Gostaria de cumprimentar representante do consórcio da Amazônia Legal, da UTCA, da FAO e todas as agências multilaterais aqui presentes. Gostaria de cumprimentar os representantes dos povos originários e comunidades tradicionais aqui presentes, da academia, do setor empresarial, da sociedade civil, todos também engajados e agentes promotores do desenvolvimento dessa região. E não poderia deixar de agradecer a nossa equipe, em nome do Vitarc, da Simone, do Wallace, que se engajaram fortemente na organização desse evento. Meu agradecimento muito especial por esse evento estar acontecendo com a parceria de todos os colegas aqui, e não poderia deixar de cumprimentar o nosso anfitrião, João Bosco, da Suframa, também nosso parceiro aqui neste evento. Bom, o evento, ele tem um propósito muito claro, né? Ele busca, sob o foco do desenvolvimento da Amazônia, lançar luzes sobre duas estratégias importantíssimas do Ministério para o desenvolvimento dessa região que é tão peculiar e que, para isso, precisa de um modelo de desenvolvimento também peculiar, né? Que são as temáticas da bioeconomia e do desenvolvimento das nossas fronteiras, em especial dos arcos norte e central. Né? Para isso, o Ministério estrutura duas estratégias muito claras que ajudam na promoção desse desenvolvimento. Da bioeconomia, nós vamos lançar aqui hoje o programa BioRégio, que é o programa voltado para o desenvolvimento da bioeconomia por meio de produtos, serviços, processos, que envolvem aí as diferentes trajetórias tecnológicas de valorização e aproveitamento dos recursos da biodiversidade para a geração de desenvolvimento regional.
E a outra temática e a outra estratégia é o programa Fronteira Integrada, um programa que atua tendo como uma governança sólida a Comissão Interministerial para o Desenvolvimento e da Integração da Faixa de Fronteira, que é a CEDIF, e que busca trabalhar a partir de 3 pilares, que são a provisão infraestrutural, o desenvolvimento produtivo e também a gestão integrada de serviços entre o Brasil e o país vizinho. Busca também desenvolver essa região que é também peculiar, que sofre com déficits infraestruturais, de segurança, tem uma ocupação no Arco Norte, especialmente, ainda bastante rarefeita, mas que tem um potencial gigantesco de ser um elo de aproximação e de vinculação a partir de diferentes relações do Brasil com os países vizinhos. Então, com esse propósito, lançando luzes sobre esses 2 temas tão importantes para o desenvolvimento da Amazônia, e aqui eu gostaria de mencionar a Sudã e o seu papel no desenvolvimento e na elaboração do Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia também, que aposta de uma forma muito direta na bioeconomia como essa estratégia de desenvolvimento regional, é que a gente fica muito feliz em ter todos aqui presentes neste evento, que vai fomentar o debate, a reflexão, congregar as iniciativas dos parceiros públicos, dos ministérios, das políticas públicas que trabalham com a Amazônia, fronteiras e bioeconomia, em torno desse propósito comum, que é cada vez mais firmar na Amazônia a transição de um modelo de desenvolvimento cada vez mais pautado na sustentabilidade, na inovação, na inclusão socioprodutiva e na integração com os países vizinhos. Então, com esse propósito, eu desejo um sucesso nesse evento, tenho certeza que ele será bastante exitoso naquilo a que se propõe, e coloco a Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial à disposição de todos para construirmos agendas comuns em torno desses temas. Muito obrigada. Nesse momento, iniciaremos a formalização da assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e do Consórcio da Amazônia Legal. Convidamos o secretário executivo do consórcio, Marcelo Brito, e o seu ministro, Valdes Góes, para a frente das escadas para a referida assinatura. Convidamos também para, como testemunhas, a secretária nacional, Adriana Mello, o governador do Amazonas, Wilson, governador, o vice-governador de Roraima, Edilson Damião, e o vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza. O objeto desta assinatura, pactuar uma agenda de desenvolvimento regional com foco em projetos no segmento de bioeconomia e na estratégia de rotas de integração nacional com todos os 9 estados da Amazônia Legal: Acre, Amapá, Amazonas, desenvolvimento e a integração da faixa de fronteira realizados na área de fronteira. Repetindo, de 5 transferência para o IFAM, Instituto Federal do Amazonas, tem como objetivo a implantação do Centro Mapati de Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento Socio-Bioeconômico do Alto Solimões, com as seguintes metas: realização do diagnóstico nas cadeias produtivas de bioeconomia, das TICs e também da economia circular, implementação e desenvolvimento da incubadora de empresas e organizações sociais,
instalação dos laboratórios de difusão tecnológica para os povos indígenas, comunidades ribeirinhas, agricultores familiares, catadores de resíduos e empreendedores de microempresas, sociedade civil e instituições públicas. A instalação do espaço físico para laboratórios de pesquisa, desenvolvimento de produtos, subprodutos da agrobiodiversidade da região do Alto Solimões. Solicitamos a todos que compuseram este momento que retornem à mesa. Pedimos a atenção de todos para acompanharem o lançamento da Estratégia Nacional de Bioeconomia e Desenvolvimento Regional Sustentável, BioRegio. Assistiremos, portanto, um vídeo de lançamento da Estratégia Nacional. Assistimos a partir de agora. Em um mundo ameaçado pelas mudanças climáticas, impulsionar uma economia mais sustentável é uma obrigação. A bioeconomia ajudando na geração de emprego, na inovação e na sustentabilidade econômica. Uma abordagem promissora que garante o uso produtivo da biodiversidade por meio do fortalecimento da base socioeconômica territorial. Através do Programa de Bioeconomia e Desenvolvimento Regional Sustentável, BioRegio, o MDR estimula a inovação, o investimento e a geração de emprego e renda a partir da produção industrial baseada no uso de recursos biológicos. A implementação de uma bioeconomia na Amazônia implica na criação de políticas e práticas que incentivem a pesquisa científica, a educação e o empreendedorismo, respeitando os conhecimentos tradicionais das comunidades locais e protegendo os ecossistemas amazônicos. O desenvolvimento regional sustentável possui um papel crucial na transição para uma economia mais verde e sustentável. Ouçamos, neste instante, o deputado estadual Sinésio Campos, representante do Parlamento Amazônico e das 9 Assembleias Legislativas da Amazônia Legal. Bom dia.
Porque nós temos, sim, muitas alternativas econômicas que agora, na verdade, vêm à tona. Sobre a produção de fertilizantes da nossa região, na questão do potássio. Hoje já tem uma decisão de governo. Eu entendo que são políticas públicas. O Brasil é refém do potássio, da Bielorrússia, de Israel, da Rússia e do Canadá. A maioria dos países vive em guerra. Como é que nós podemos pensar num país que é grande produtor de alimentos, tanto proteína animal, e que como se estivesse abrindo agora uma estrada, que na verdade é uma estrada que interliga, que liga a Amazônia, que são poucas estradas. E as nossas estradas, os nossos rios, vocês percebem como é que se encontra a grande maioria. Né? Então eu vejo que fico feliz que quando eu percebo que a ministra Simone Tebet, quando apresenta um outro projeto e aí sim, esta rota liga do Pacífico ao Atlântico. E quando nós estamos indo agora lá em Tabatinga, é bom que se perceba também que a SUFRAMA, que leva o nome de Zona Franca de Manaus, mas ela atende os estados da Amazônia Oriental. E é bom que a gente comece a ampliar, chamar senadores, deputados federais, de toda essa região, de todo esse estado, se envolver, se engajar na defesa da Zona Franca de Manaus. Porque ela, sim, ela está dentro do Acre, ela está inserida em Roraima, em Rondônia, no Amapá. Eu ando em todos esses estados e sei muito bem da importância da SUFRAMA. E vejo também que uma área suframada de free shop, que fica ali em Tabatinga, governador Sulima, é uma forma também de enfrentar o narcotráfico, enfrentar aquele dilema daquela região isolada, tanto da população originária, mas sobretudo um povo que precisa viver de uma forma mais harmoniosa, entre Colômbia, Peru e Brasil. Essa trifronteira precisa ter o alfandegamento do porto de Tabatinga, que nós já estivemos lá. Como é que podemos pensar numa rota se não estiver inserido exatamente no alfandegamento daquele porto? Como nós podemos pensar de levar os nossos produtos do polo industrial de Manaus para aquecer a economia desses países? Nós observamos ali, Letícia, ainda tem as vergontonetas, que na verdade são de péssima qualidade, porque vêm de outros países que não é produzido no polo industrial. Acontecerão nessa rota. E quero ficar muito tranquilo aqui nesse momento, ministro Valdir, que eu estive lá e fiz todo o litoral equatoriano e percebi que lá atrás, o primeiro governo do presidente Lula, juntamente com
um protagonismo, onde o governo federal começa a dizer que a Amazônia é do povo brasileiro. Nós queremos inserir os nossos vizinhos sul-americanos nesse grande projeto de integração da nossa bioeconomia, porque não é legal o Brasil estar bem e os nossos vizinhos, nossos países vizinhos, estarem mal na situação econômica. Temos que dar as mãos. Hoje são eles, amanhã quem será o próximo? Então eu entendo que os 9 países que fazem fronteira aqui com a Amazônia estarão inseridos nesse processo. A companheira Vanessa Grajadim, fico feliz que Vossa Excelência foi vereadora comigo em Manaus, senadora não foi comigo, né? Foi para lá, me deixou na planície, né? E hoje tem aí um papel extremamente importante, vai dizer, sou sonhador sim, e quando eu vejo que quando a gente sonhou sozinho, era simplesmente um sonho. Hoje se concretiza que o nosso presidente Lula, o nosso governo federal, começa a ver de forma... de governadores aqui da Amazônia Oriental, porque isso é um sentido diferenciado. É porque o governo federal está lá, mas quem está na ponta somos nós aqui, governadores, prefeitos, deputados estaduais aqui, que inseridos nesse grande projeto, quando se diz, quando não dá certo, é porque quando tem um entrave político. Não tem entrave político, desde o Planalto à planície. Estou feliz e, acima de tudo, será um grande seminário, estaremos sempre aqui dando apoio a esses grandes projetos, iniciativa do governo federal, com a parceria com os governos do Estado. E a luta vai continuar. Um grande abraço. Ouçamos as palavras do vice-governador do Estado de Roraima, Edilson Damião. Bom dia a todos. Em nome do nosso governador Antônio Denário, quero cumprimentar o nosso governador Wilson Lima, o ministro Valdez Góes, o governador do estado do Acre, Gladys Caneli, o vice-governador Tadeu, em nome da senadora Vanessa, todos os parlamentares aqui presentes, em nome do Bosco, Saraiva, todos os demais membros da mesa, dizendo a importância desse evento, principalmente com o tema fronteiras e bioeconomia. Roraima está no extremo norte, assim como os demais estados. Nós temos hoje aproximadamente 1.600 quilômetros de fronteira com a Venezuela. A ligação com a Guiana através da BR-401, apenas 100 quilômetros do estado de Roraima, na cidade de Letem. A ligação com a BR-174, país este que tem se erguido economicamente após longos anos de crise. A Guiana, não diferente, como bem falado aqui pelo nosso deputado estadual, descobriu recentemente vários poços de petróleo, o que tem levado a economia daquele estado em outro patamar. E o estado de Roraima tem em torno de 360 milhões de reais, e desses 52% foi soja. Além disso, nós só perdemos, a Venezuela só perdeu para a China, um país um pouco mais distante, mas que o estado de Roraima tem relações comerciais. Então daí a importância, estão bem interligados, como bem mencionados aqui pelo nosso deputado estadual, para poder divulgar os produtos consumidos e produzidos aqui nos nossos estados. No mais, agradecer a presença de cada um de vocês. Muito obrigado pelo convite. Deus abençoe a todos.
Amazonas, Tadeu de Souza. A todos, Valdir Góes, é imenso prazer ter mais uma vez Vossa Excelência no Estado do Amazonas, representando o governo federal, mais uma demonstração que passamos por um ciclo de poder em que a Amazônia e o Estado da região norte, eles estão, acima de tudo, prioridade na execução e na implementação de políticas voltadas para o bem-estar do povo. Governador Wilson Lima, e a oportunidade pública de dar o mérito de me ter nesse trabalho que vai muito além de coadjuvar e secundarizar em agenda, mas participativamente, né, nas políticas do Estado do Amazonas. Saudar aqui também toda a estrutura do governo federal aqui presente, que veio, mudança de Brasília para Manaus aqui, tanto o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, aqui representando a SUFRAMA pelo superintendente Puxo Saraiva, representante do Ministério do Planejamento e Orçamento, representante do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, representante do Ministério das Relações Exteriores. Isso é uma demonstração, ministro Valdez, desse interrelacionamento, da cooperação adicional, da articulação setorial, e ela é mais do que importante para que as políticas implementadas na região amazônica sejam realmente efetivadas. A gente tem um desafio, o Amazonas tem esse desafio pelo fato de ele estar exatamente no meio do bolo da bacia amazônica, do bioma amazônico, se interligando com os 6 estados da região norte, se interligando com mais de quase 3.000 quilômetros de faixa de fronteira. E aqui a gente, dentro da estrutura do governo do Estado do Amazonas, temos uma estrutura administrativa, desenvolvimento e integração da faixa de fronteira, responsável por esse mapeamento situacional das relações dos municípios com as cidades irmãs da fronteira, né? Tanto em relação à cobertura vacinal, em relação à barreira sanitária, e a necessidade que a gente tem de fazer essa contribuição com a soberania nacional, com as políticas de interrelacionamento com entidades nacionais e com entes subnacionais. O Amazonas aqui, especificamente a região norte, a gente percebeu, ministro Valdez, o quanto há em andamento políticas nacionais de desenvolvimento da região. A gente pode citar o Plano de Segurança Nacional, a Amazônia Mais Seguro, que prevê a instalação de bases de monitoramento em relação ao crime organizado nacional aqui na cidade de Manaus. Temos pelo Ministério da Comunicação a instalação das infovias, que vai realizar essa necessidade que tem da estruturação logística aqui da Amazônia, né? Com a rede de cabo ótico, que vai da Foz do Amazonas, do Amapá, até a região de fronteira, até a Atalaia do Norte. E, mais do que nunca, a gente vê inclusive com esse evento aqui, o impulsionamento e a prioridade em relação à pesquisa, a Fundação Estadual de Pesquisa, que tem um trabalho articulado, um trabalho denso, inclusive das métricas nacionais, que mais aqueceu e intensificou esse relacionamento com a pesquisa. Temos o Centro de Biotecnologia da Amazônia, que recebeu a nova modelagem agora no governo federal, a própria Escola Superior de Tecnologia da UEA, e a gente tem essa necessidade de passar essas atividades, muitas vezes extrativistas, agropastoris, com valor agregado, e com a intensificação, com a articulação só para finalizar, ministro Valdez, falar do esforço que o Estado do Amazonas, através do governador Wilson Lima, os secretários aqui presentes têm de transformar
aquecimento institucional, da cooperação intersetorial e, acima de tudo, numa ebulição e numa explosão de ações e de políticas públicas voltadas para o bem-estar dos amazonenses e dos amazônicos. Muito obrigado. Ouçamos as palavras do governador do estado do Acre, Gladson Cameli. Bom dia a todos. Agradecer a Deus por estarmos aqui presentes, a presença de todos que compõem aqui a mesa, que nos acompanham pelas redes sociais. Amigos, meu discurso tem quase 10 páginas, mas eu vou quebrando meus protocolos, ser bem objetivo. Escutei atentamente a todos que me antecederam. Agradeço a solidariedade de brasileiros, a presença do governo federal no momento difícil que passamos recentemente. Tivemos 19 municípios no estado de emergência, onde o governo federal, a união de todos os esforços, marcamos uma presença imediata. E aqui, ministro Valdez, eu agradeço em seu nome ao presidente Lula. Mas, falando de Amazônia, nós temos 13% da população brasileira. Nós temos tudo, pessoal. As discussões, os debates são essenciais. E começamos a unir as nossas forças, governadores, parte política. O deputado Sinésio aqui, ele foi muito direto nas suas palavras. O Fórum de Governadores, que o próximo será no nosso estado, na capital Rio Branco, dia 11 e dia 12, para nós debatermos as nossas necessidades. Realmente a Amazônia, o Brasil e a Amazônia está aí no protagonismo, onde o mundo realmente está de olho. Mas vamos aqui pensar qual é realmente o nosso desafios. Acabei de dizer que nós temos tudo. Temos um povo determinado, onde representamos 13% da população brasileira. É um dito que o Brasil precisa se conhecer mais. O brasileiro que reside lá no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste, ele precisa conhecer o brasileiro do Norte e o do Norte. Conhecer. O país não aproveita aquilo que nós temos que... Brasileia, que faz fronteira com a Bolívia, cobiça. Nós vivenciamos assim, lugares diferenciados com os mesmos próprios problemas, e que nós temos que o quê? Wilson, que num levantamento feito pela minha equipe no estado, perguntou, e eu me admirei com o resultado dos números. A população, como tem a Zona Franca, e não pertence só ao Amazonas, pertence a todos os estados, ela também, nossa população defende. Quero ressaltar. Mas voltando aqui ao ponto, a BR-319 ela não é importante só para o Amazonas, ela é importante para toda a nossa região. Eu digo que é uma união do Pacífico, onde a infraestrutura da nossa parte, por exemplo, pela BR-317 que liga Rio Branco, a estrada do Pacífico ao Peru está pronta, conclusa. Ponte sobre o rio Abunã, e antes tínhamos o estado do Acre isolado dos demais estados do Brasil, está concluído. E o que é que falta? Conclusão da BR-319. E que será uma das pautas que no nosso próximo encontro, porque também é continuidade. Estamos falando aqui do sucesso que a Guiana, Guiana francesa, está tendo lá no seu crescimento, que é inglesa, desculpa, a Guiana inglesa. Nós temos uma estrutura que precisa de detalhes, mas precisamos diminuir a burocracia, até porque o Acre não é concorrente do Amazonas, muito menos de Rondônia e muito menos de Roraima.
O estado de Roraima fortalecido fortalece o Acre, fortalece o Amazonas, porque nós vamos gerar emprego e renda, e a gente precisa o quê? É de ter essa união, tanto da bancada estadual, dos governadores, senadores, para que a gente possa diminuir essa burocracia, mas não esquecer da pauta ambiental dita aqui pela minha amiga e colega senadora Vanessa. Mudanças climáticas, pessoal, não é discurso, é fato. A seca que tivemos aqui ano passado, no Amazonas, no Acre, só não viu quem não quis enxergar. A questão também do alto nível das águas. E nós temos que fazer o quê? Já está claro. É entrar com a prevenção, é prevenir, é entrar com ações que realmente a gente possa cumprir com os acordos ambientais, mas ao mesmo tempo discutir as pautas para que possamos gerar emprego, mediante aquela que não vai gerar impacto ao meio ambiente. Fui eleito em 2018 com o discurso do agronegócio. Não fui a favor do desmatamento, porque nunca fui nem sou. Foi o que eu fiz, cumprir regras, deixar trabalhar quem quer trabalhar, sem afetar o meio ambiente. Isso são políticas que nós não podemos mudar essa pauta. Estou visitando todas as comunidades, dormindo nas aldeias indígenas, defendendo a todas as opiniões para que nós possamos diminuir os entraves e não podemos colocar aquilo que nós pensamos, a questão ideológica, política, acima do Estado de Direito. Eu vou fazer meu dever como governador e quero aproveitar essa oportunidade de dizer que em 10 minutos nós salvamos uma vida e nós não podemos mais perder tempo. Agradeço sempre a presença da imprensa, que cumpre um papel fundamental em cobrar do poder público, em informar, em ajudar aquilo que precisa ser ajudado, que é cuidar das pessoas e respeitar as opiniões. Aqui fica o discurso desse governador, que representa o Estado do Acre, um Estado que lutou para ser brasileiro, patriota, que tem um povo determinado e que tem gratidão a esse povo do Amazonas, ao povo de Roraima, ao povo de Rondônia, ao povo do Pará. Não se esqueça que o Brasil não começa no sul e no sudeste, o Brasil começa aqui. Começa no norte. E nós não somos diferentes de nenhum outro estado, porque nós temos brasileiros que nasceram em outro estado, que escolheram aqui para viver, para trabalhar, para criar seus filhos. O que nós queremos é ter, de fato, uma internet melhor, voos flexíveis que eu possa sair do meu estado, chegar aqui no Amazonas, não só 3 vezes por semana. O que nós precisamos, o que é? É ter condições de igualdade com os demais, porque potencialidade nós temos. Me desculpem aqui o meu discurso, mas é porque nós precisamos realmente focar, falar. O Wilson sozinho não vai conseguir aqui no Amazonas. Nós precisamos, de fato, cada vez mais, pautar aquilo que tem de prioridades para cada estado lá. E quero ressaltar a presença das nossas estavam atingidas pela enchente dos rios. Minha gratidão a todos que colaboraram, mas não vamos esquecer dessa palavra união, porque a Amazônia, eu não tenho dúvida que a Amazônia é nossa. Isso aí não tenho dúvida. Agora nós vamos cuidar daquilo que é nosso, que é diminuir a burocracia e colocar a presença do Estado de Direito nos lugares mais distantes, para proteger nossas fronteiras e cuidar do nosso povo. Valeu, muito obrigado. Senhoras e senhores, ouçamos o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima. Bom dia a todos. Cumprimento o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e em seu nome, ministro, quero cumprimentar toda a equipe do governo federal que está aqui, cumprimentar meu
amigo Gladson Cameli, que é governador lá do estado do Acre. Governador, transmita ao povo do Acre a nossa solidariedade, solidariedade do povo do Amazonas, aquelas pessoas que estão enfrentando dificuldades por conta da cheia, e o extraordinário, e também a nossa solidariedade às pessoas que estão sendo prejudicadas lá no estado de Roraima com a questão da estiagem, né, das queimadas. O estado do Amazonas também, através do nosso corpo de bombeiros aqui, da Polícia Militar, à disposição naquilo que a gente puder também ajudar. Quero fazer um cumprimento ao deputado estadual Sinésio Campos, cumprimentar o Bosco Saraiva, pensadores, mas a gente vê aqui também representantes do setor produtivo, como é o caso da Edjane, da agricultura. A gente tem aqui representantes da indústria, como é o caso da FIAM, que não faz sentido a gente avançar na bioeconomia, não faz sentido a gente em descobertas, em alternativas, se a gente efetivamente não fazer com que essas coisas venham para o mundo. A gente ouviu até hoje, e se ouve muito sobre a Amazônia, são aquelas ideias mirabolantes, aqueles discursos fantasiosos de narrativas. O resultado é que mais de 50% da nossa população vivendo na linha da pobreza ou abaixo da linha da pobreza. Recentemente eu estive em Londres e aí um dos lords me falou o seguinte: governador, o senhor fala tanto de países ricos, mas ricos são vocês que estão lá na Amazônia, que tem a maior biodiversidade do mundo. E aí eu disse o seguinte: como é que a gente pode ser rico se a gente tem uma população que vive metade dela na pobreza? Isso não faz sentido. E aí eu fico muito feliz, ministro Valdez, que essa ação é capitaneada pelo senhor, porque dessa mesa aqui, Sinésio, ele é o caboclo mais sabido. Só de governador ele tem 16 anos. Então foi 4 vezes governador do estado do Amapá. E alguém que conhece as nossas dificuldades, conhece os problemas que a gente enfrenta no dia a dia, porque no final das contas é isso que nos interessa, é entender como é que a gente vai resolver o problema de quem mora na Amazônia. Porque com pobreza não tem como falar de bioeconomia, com pobreza não tem como falar de geração de emprego e renda, não tem como falar de oportunidade. A gente precisa entender que o mais importante nesse processo é o ser humano. É o ser humano que mora aqui na nossa região. Nós precisamos ter um engajamento da comunidade. Porque qualquer coisa que a gente falar aqui não vai fazer o menor sentido. Um dos grandes gargalos da Amazônia, e está aqui o Gladson que sabe disso, está aqui o Damião que sabe disso com muita propriedade, é a questão da logística. Se a gente não tiver BR-319, se a gente não avançar no projeto Manta-Manaus, se a gente não avançar nessas tratativas com a Guiana Inglesa para fazer essa ligação com Roraima, não adianta a gente ter aqui um polo industrial, não adianta a gente ter uma agricultura forte, não adianta a gente ter produtos resultado da bioeconomia, se a gente não tiver como exportar isso, se a gente não tiver para quem vender isso. E a gente precisa avançar naquelas políticas que são importantes para destravar, por exemplo, concessão florestal, crédito de carbono. Mas quando a gente fala de crédito de carbono, que é algo assim muito abstrato para a maioria das pessoas, a gente tem que entender como é que isso se conecta com uma comunidade lá do Juma, por exemplo, que está ameaçada de desmatamento e de queimada. Não tem como simplesmente eu chegar lá, ou o Estado, ou o governo federal, e dizer assim: a partir de agora está tudo lacrado aqui, está tudo fechado, ninguém faz mais nada, sem apresentar uma alternativa. E nesse contexto, Marcelo, que é o nosso secretário do Consórcio de Governadores da Amazônia, eu queria aqui compartilhar com vocês que ontem nós anunciamos o primeiro lote de vencedores do projeto de carbono, do primeiro projeto de geração de carbono no estado do Amazonas, de 2 áreas, aqui da RDS do Rio Negro e também do Juma. Só o valor de implementação desses projetos é algo em torno de 200 milhões de reais. Semana que vem, nós estamos assinando o contrato e já recebendo um sinal de 30 milhões de reais. E como é que isso acontece? 50% desse valor, ou seja, 15 milhões inicialmente, vão para
de água, em internet, em fortalecimento das cadeias produtivas, geração de oportunidade, educação e de itens que são importantes para melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas. E os outros 50% serão para o Fundo de Mudanças Climáticas. Então são de ações concretas e efetivas como essa, e que envolvam a comunidade, que a gente precisa avançar. A gente precisa sair daquele discurso que fica apenas na narrativa. E talvez nós tenhamos uma oportunidade única. Porque até então, o mundo só olhava para a Amazônia quando a gente tinha uma seca extrema, como nós tivemos o ano passado aqui no Amazonas, ou quando tínhamos uma cheia. Hoje o mundo está olhando para cá com outro viés e com a proposta de encontrar alternativas para que a gente possa avançar. Nesse sentido, eu quero só também fazer uma observação aqui, que esse ano nós vamos ter um dos eventos mais importantes de sustentabilidade, que é o X-Prize, com uma premiação de 10 milhões de dólares, que envolve universidades do mundo inteiro, que passarão um mês aqui para trazer soluções de sustentabilidade para a Amazônia. Os representantes, inclusive, do X-Prize estão aqui, e eu agradeço por ter escolhido o estado do Amazonas, e não tem como a gente falar... Não tem como a gente falar de Amazônia e de solução de sustentabilidade para a nossa região sem que isso esteja conectado com as políticas públicas, sem que isso esteja conectado com a nossa população, sem que isso esteja conectado com a nossa realidade. No mais, eu quero dar boas-vindas a todos que irão participar desse evento e desejar a todos um bom seminário. Você conferiu mais informações diretamente aqui do auditório da Superintendência da Zona Franca de Manaus. O Seminário Internacional Desenvolve a Amazônia, a Política de Fronteira e a Bioeconomia da Amazônia Legal. Mais detalhes você confere acessando cm7brasil.com.